Graça e paz, amados. Mais uma vez aqui para falar sobre assuntos da palavra de Deus. Tenho visto aí muitas pessoas fazendo um angu de caroço, misturando o que é igreja, o que é Israel. Israel é um povo escolhido, no qual contexto no dicionário quer dizer o homem que vê, que luta com Deus. Ou seja, é um povo geograficamente falando. Foi o povo no qual a palavra de Deus no Velho Testamento diz que foi escolhido por Deus. Portanto, quando é dito Israel, não está falando igreja, e quando diz igreja, não está falando Israel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Israel, bênçãos materiais. Velho Testamento, somente bênçãos materiais, onde vigia a lei dos 10 mandamentos. Lei, causa e efeito. Isso aí, a cristandade faz uma bagunça, tenta aplicar promessas para Israel, bênçãos materiais e somente, todas materiais, aplicar para a igreja, que são bênçãos celestiais. Isso aí não coaduna, vira uma bagunça, é como uma camisa dessa de botão. Se você abotoar o primeiro botão errado, não tem mais conserto, tudo vai dar errado, até do início ao fim. Igreja, conceito de igreja, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus é quem edificou, são os salvos, bênçãos todas celestiais. É isso que nós vamos ver aqui e analisar. Primeiro devemos comentar um pouco sobre bênçãos materiais, lá atrás, Velho Testamento, e você deve acreditar em cada uma delas. Tudo que aconteceu lá é verdadeiro, amados. Todas as, vamos citar alguns exemplos aqui. O Mar Vermelho se abriu em dois, e é verdade, a palavra de Deus afirma, deve ser creditada e acreditada. O mar se abriu e diz a palavra que os pés de quem passou, indo rumo à terra prometida, pisaram a seco. As 10 pragas do Egito foram verdadeiras bênçãos materiais, maldições para o rei, o faraó, para amolecer o coração de Israel, e foram todas verdadeiras. Nada é simbólico na palavra de Deus, a não ser o livro de Apocalipse. A coluna de fogo no qual eles caminhavam rumo à terra prometida, que os aquecia do frio e clareava os seus caminhos à noite. Uma nuvem de coluna de fogo que os aquecia, e ao mesmo tempo durante o dia uma coluna de nuvem que os protegia do sol quente do deserto. A estátua de cobra que Deus ordenou que fosse feita, para quem olhasse para ela fosse curado de enfermidades. Elias e Enoque foram realmente arrebatados ao céu. Você tem que acreditar nisso aqui. A mula de Balaão falou, a palavra garantiu. Se Deus, que criou os céus e a terra, não puder e não conseguir fazer uma mula falar, há uma incredulidade em quem está falando assim. A tentação e as prosperidades de Jó. Jó, aquele que cedeu, que nunca cedeu às tentações às quais o diabo o cercou. O fogo que desceu na oração de Elias para consumir o holocausto dos profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. É verdade, você deve acreditá-las. Deus escreveu com seu poder nas tábuas da lei, lá quando ele estava com Moisés. O dilúvio aconteceu. Cada casal de animal que existe hoje foi salvo na arca de Noé, porque assim Deus desejou, assim Deus o salvou, juntamente com a família de Noé. E é verdade, você deve acreditar, não transformar nada disso em figuras, em algo simbólico. As línguas que foram confundidas lá na Torre de Babel, aquilo é verdade, aquilo aconteceu. Salomão foi o homem mais sábio, Sansão o mais forte. Abraão teve o filho da promessa com mais de 100 anos de idade, e sua esposa já de idade avançada. Davi derrotou o gigante Golias. É verdade, está na palavra. Não tem que analisar e entender que é simbólico. Pegar tudo isso aqui e tentar aplicar para os dias de hoje, amados, é uma inverdade, um grande erro.
E lá em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eis que perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, bênçãos materiais, dinheiro, prosperidade financeira, terras, quantidade de terras, tudo linguajar de Velho Testamento. Isso foi lá para Salomão, não coaduna com os dias de hoje. Hoje vige a graça concedida à igreja, e nós vamos ver por que é somente dada à igreja. Mas, comerás o melhor dessa terra, lá em Isaías 1,19, bênçãos materiais, não coaduna com nada da igreja, na atualidade dispensacional. Terra prometida, etc. Agora, amados, entender que tudo isso aqui pode ser coadunado e aplicado para os dias de hoje é uma ignorância bíblica. Nada vai dar certo e você vai chegar num ponto que você vai criar doutrina ao pensar assim e depois criar outra doutrina para justificar esse erro e após outra doutrina errada e assim vai. A Bíblia é inerrante, amados. O que está escrito tem que ser acreditada, é claro, nas suas diferentes épocas, diferentes aplicativos, períodos, pessoas e motivos. E pensar assim é desrespeitar a palavra, de forma a infringir lá em Apocalipse 22, ou seja, se alguém tirar um i ou um tio das palavras do livro desta profecia, Deus lhes tirará da parte que lhe cabe da árvore da vida. E se alguém acrescentar algo nesta palavra, Deus lhes acrescentará os flagelos, ou seja, as punições que existem nestes livros. É um perigo você ler, entender, é Israel, falar, não entendi, vou aplicar para a igreja isso aqui. Você está infringindo nesse capítulo de Apocalipse. É um perigo. Leia e creia. Se você leu, creu e não entendeu, você tem que estudar um pouquinho mais e ver por que e como isso tem que coadunar com os dias atuais. E Cristo falava lá em Mateus: tem muitos a vos falar, mas vós não podeis suportar agora. Adivinha o que é isso? Aí ele fala mais adiante: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O pessoal do pacto ou aliança tem que entender isso aí, voltar para as aulas de conjugação verbal. Jesus falou: edificarei a minha igreja, futuro. Ou seja, nos evangelhos não existia a igreja ainda. Quem lê entenda, é fácil de entender, querendo entender e não querendo tirar nem acrescentar nada da palavra. Então sobreveria os nove mistérios que seriam revelados a Paulo, e somente a Paulo, mistérios que ficaram ocultos até mesmo dos profetas. E Jesus falou de relance, rapidamente assim, lá em Mateus 18. Então as bênçãos para a igreja são essas, são aquelas de Efésios 1:3, que diz: vós fostes abençoados com todas as bênçãos celestiais. São essas bênçãos que vigem para nós, que eu quero, que eu desejo, que eu quero participar, quero agarrar e abraçar, porque eu estou em Cristo Jesus. Aí Paulo continua falando lá que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vige agora, nova dispensação, graça, lei lá atrás, agora a graça. Se você entender e interpretar dessa forma, a Bíblia agradece, e o seu sermão, a sua pregação vai coadunar com uma verdade, e você não vai estar mentindo, nem que criar doutrinas, nem ter que criar doutrinas para coadunar com a que você inventou, ou seja, a doutrina de homens. Eu estudo a palavra, amados, é o que todos devemos fazer. Doutrinas, por mais próximo da palavra que elas estejam, ainda assim elas serão doutrinas de homens. Por isso que a palavra que deve ser lida. Romanos 8:18 corrobora para o que estamos falando aqui e clareia o entendimento. Romanos 8:18.
porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós, filhos de Deus. Então, amados, Paulo já aguardava pelo arrebatamento que nós esperamos. Lá em Tessalonicenses 4:13. Tessalonicenses 4:13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que estão no cemitério, salvos em Cristo, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto, nós, ele se incluindo aqui, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, subiremos antes deles, nós subiremos após os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem ouvida, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, diferente da trombeta dos anjos, lá da grande tribulação, a qual a igreja não passará, e daqui a pouco eu vou mostrar o versículo que coaduna e mostra uma seta, dizendo por quê, mostrando claramente, nitidamente, porque a igreja não passará por tribulação nenhuma, além daquela paz que reza Romanos 5, temos paz com Cristo. Tem mais um versículo que coaduna e fala direito, versículo 17: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor. Com eles quem? Os mortos que ressuscitarão primeiro. E para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Agora, Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Porque guardaste, está falando para a igreja de Filadélfia, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, glória, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Portanto, amados, é um perigo tirarmos a palavra Israel, substituir para a igreja e vice-versa, porque nada vai coadunar, nada vai dar o entendimento correto. Eu cansei de estudar na teoria do pacto, e lá, quando agarrava, via lá, feliz é a nação com os judeus ao Senhor, o Brasil cabe aí, é simbólico, comerás o melhor dessa terra, entenda que é simbólico, os discípulos passaram aperto, vida ruim, sofrimento, então não sei como que se encaixa lá, aqui, Deus, a Bíblia cada hora faz uma coisa, porque está entendendo tudo errado, está aplicando coisas, bênçãos materiais, para Israel, aqui, na dispensação da igreja, aqui é igreja, amados, estamos pela graça em Cristo Jesus, hoje devemos fazer para agradecer, porque nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais, são essas que a igreja busca, que a igreja quer. Nós somos igreja. Israel não tem nada a ver com igreja. Israel, Velho Testamento, 10 mandamentos, lei lá atrás, hoje, graça em Cristo Jesus. Espero que tenha clareado tudo isso aí, e com esse conhecimento, com esse entendimento, vai ficar mais fácil todo o entendimento da palavra de Deus. A graça e a paz para todos vós. Amém.